E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Miguel e estamos começando a nossa primeira videoaula de CSS. Então, para quem já acompanhou as nossas 4 aulas de HTML e as nossas 4 aulas de JavaScript, eu optei por fazer essas videoaulas de CSS porque teve uma galera que me pediu no Instagram. Quem não me segue lá, as redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Teve uma galera que me pediu no Twitter. Então resolvi fazer para vocês as videoaulas de CSS. Para quem está conhecendo o canal a partir desse vídeo, galera, eu peço que vocês se inscrevam aí. Não custa nada, ajuda muito o canal. O canal ele tá com um ritmo de crescimento bem legal. Queria agradecer todo mundo aí. Quem já é inscrito, deixa um joinha aí ou um comentário, uma sugestão. Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, vou mostrar para vocês o que eu já fiz aqui para vocês acompanharem. Eu fiz o mesmo esquema que a gente fez em todas as outras aulas, tá? Abri o VS Code, eu ensinei isso na série de HTML. Estou com o meu HTML básico aqui. Quem não assistiu, assiste as outras aulas de HTML principalmente. E só coloquei um H1 aqui e mais nada. Abri ele com Live Serve e estou com ele aqui rodando no meu navegador, que nesse caso é o Chrome, tá bom? Pessoal, o que é o CSS e por que a gente precisa dele, tá? Você que está querendo começar aí no mundo web, então eu já te afirmo, você precisa do CSS, não tem como fugir, não tem como escolher uma outra coisa. O CSS, o significado de CSS, vamos vir aqui no Google digitar para vocês verem, CSS. Ele é uma folha de estilos em cascata. CSS é tudo aquilo que dá vida para as páginas web hoje em dia. Então, por exemplo, aqui no Google, olha mesmo. Não, vamos fazer melhor, vamos abrir aqui o site da Globo. Se eu vier aqui na manchete do site da Globo, clicar com o botão direito, clicar em inspecionar, eu consigo ver aqui no canto inferior direito todos os estilos aplicados a esse elemento. E assim, o site da Globo são milhares de estilos. Eu consigo ver a classe CSS que foi aplicada a esse caso aqui, que é um parágrafo. Se eu clicar 2 vezes aqui em class e deletar essa classe, a gente consegue ver como seria sem a classe. Você vê que assim, ele vai perdendo o estilo, ele vai ficando feio. Então é isso, a gente precisa do CSS, o significado de CSS é folha de estilo em cascatas. E a gente tem basicamente 3 tipos de CSS que a gente consegue trabalhar. 2 deles são bem comuns e o terceiro ele é bem comum e é a melhor prática a ser utilizada. A gente consegue utilizar o CSS em estilos inline. O que é um estilo inline? Eu consigo estilizar este cara aqui na própria tag HTML. Como que eu faço isso, por exemplo? Eu digito aqui style, o próprio VS Code ele já vai me dar a dica. Se eu apertar Enter, ele já me oferece um monte de estilo aqui. Eu vou entrar melhor em detalhes em cada um desses estilos, mas eu vou só dar um exemplo para você. Se eu quiser mudar a cor, eu digito color e aqui ele vai me dar um monte de cor. Eu consigo escolher o nome da cor, igual está aqui, ou eu consigo digitar cores hexadecimais, que eu vou estar explicando para vocês também nos vídeos para frente. Mas vamos, sei lá, vamos escolher uma cor aqui que ele está me dando aqui, sei lá, esse é Cadet Blue aqui. Se eu salvar e voltar no nosso navegador, deixa eu ver, deixa eu atualizar. Por algum motivo eu tive que atualizar aqui, eu não sei porquê. Deixa eu abrir novamente aqui o Live Server. Pronto, acho que agora ele já foi. E se vocês podem ver aqui que mudou de preto, que é a cor default do nosso navegador, para um verde, um cinza, um azul. Vou mudar, vou colocar uma outra cor aqui, por exemplo, chocolate. Vou salvar, na hora que eu voltar ele mudou para um tom meio avermelhado. Esse é o nosso estilo inline. Isso não é muito comum, tá, pessoal? E eu recomendo fortemente que isso não seja feito. Então, por isso que nas nossas videoaulas a gente não vai ver isso aqui. Eu tenho um outro estilo, que ele é o chamado estilo, o estilo interno, que é um estilo que eu consigo aplicar aqui dentro da tag head. Não precisa ser necessariamente dentro da tag head. Vou dar um espaço aqui abaixo da tag head, vou abrir uma outra tag aqui que eu vou chamar de style, por exemplo. É uma tag HTML, gente. É normal, ela é uma tag HTML. Só que dentro dessa tag HTML eu consigo escrever CSS. Então, se eu vier aqui, colocar um H1, já vou explicar para vocês o que é esse H1, e fazer a mesma coisa, eu vou colocar aqui agora pink, por exemplo, e salvar.
Vocês vão ver aqui que ele já mudou para rosa para mim. A diferença nesses dois casos é mais organização, porque a estilização CSS ela pode crescer. E se ela ficasse aqui, a chance dela ser reutilizada e manter uma organização seria muito pequena. E temos a nossa outra opção, que é a estilização em um arquivo externo, que eu posso criar aqui. Vou criar aqui na pasta raiz mesmo, vou dar um botão direito, New File, vou colocar um nome qualquer, Styles aqui, que é o que eu costumo chamar, .css. Dentro desse arquivo, o VS Code ele já até mudou para mim aqui o ícone, ele já consegue identificar que tudo aqui dentro vai ser CSS. Então, se eu colocar aqui H1 e vou fazer a mesma coisa, color, só que eu vou colocar agora red, e salvar, vamos testar? Vejam que não funcionou. Por que que ele não funcionou? Voltando, eu preciso criar uma referência a esse arquivo CSS dentro do HTML, porque o HTML nem sabe que esse arquivo existe. E para poder fazer isso, é bem parecido com o que a gente fez nas nossas aulas de JavaScript, que a gente criava a tag script, vocês lembram? Só que nesse caso não é a tag script, é uma tag que a gente chama de link. Essa tag link, eu preciso passar dois parâmetros para ela. Um é o href, para poder passar o path, ou seja, o caminho desse arquivo. Como ele está na pasta raiz aqui, pessoal, eu não preciso... simplesmente passo o nome e a extensão, que no caso é .css. E um outro carinha que a gente chama de rel. REL. Esse rel, eu digo para ele que é um style sheet, ou seja, que é uma folha de estilo. Se eu voltar aqui e salvar, vocês vejam que já funcionou. Então aqui eu consigo aplicar vários outros parâmetros, várias outras configurações para poder estilizar a nossa página web. Outra coisa que eu acho bem importante da gente falar, que a gente vai ver muito, mas muito mesmo nessa série de curso, dessa série de CSS nossa, são os seletores. O que são os seletores? Seletores são basicamente essas palavras-chave que a gente passa antes das chaves, antes da abertura das chaves aqui. O CSS ele tem algumas coisas parecidas com o JavaScript. O CSS, primeiro de tudo, pessoal, ele não é uma linguagem de programação. Não é. Se você falar que você programa CSS, está errado. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não falem isso. Mas ele tem algumas similaridades. Por exemplo, no JavaScript, vocês lembram que a gente declara uma função, por exemplo, função teste, e a gente declara ela com um bloco, por exemplo, aqui, que é a abertura e o fechamento das chaves. O CSS ele é a mesma coisa. Eu passo um seletor ele pode ser uma palavra reservada ou não, abro as chaves, e aqui dentro, por exemplo, aqui dentro dessas chaves, todo esse carinha aqui, é o meu código CSS, é aquilo que eu quero alterar na minha página web. Isso é o que a gente tem em comum. Eu consigo fazer vários tipos de seletores. Pessoal, a infinidade de seletores é imensa. Eu vou tentar passar para vocês os seletores mais utilizados, mas são muitos, são vários seletores que eu consigo fazer. Eu consigo fazer seletores através de tag. Por exemplo, então eu consigo ter um seletor P, eu consigo ter um seletor body. Todas as tags que existem no HTML, eu consigo utilizar ela como seletor. Mas, Miguel, o que é um seletor? O CSS ele estiliza, ele é uma camada de estilização. Só que eu preciso dizer para ele o que eu quero estilizar. E é aí que entra o papel do seletor. O seletor ele informa para mim o que eu devo estilizar dentro daquele bloco de código, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu usar o seletor H1, todos os H1 da minha aplicação, da minha página, vão ter esses trechos aqui de estilo. Então, por exemplo, se eu vier aqui, eu coloquei, tem um H1 aqui, CSS para iniciantes. Se eu copiar e colar aqui, embaixo, fiquem atentos aí que eu copiei errado. Eu coloco aqui, meu nome é Miguel. E se eu salvar, e se eu voltar lá, ele pegou o mesmo estilo. Então, se eu vier aqui, tem uma outra propriedade que chama font size. O font size, ele assim, o CSS ele ajuda muito nisso, porque o nome das propriedades, elas são meio que autoexplicativas. É bem claro o que o font size quer dizer. É o tamanho da fonte. Então, se eu colocar ela aqui para 16, e aqui o px é de pixel, já explico para vocês o que é isso, e salvar, ele aplicou para mim nos dois. Por quê? O seletor, ele é o seletor H1. Então, todos os H1s que tiver na minha aplicação, eu consigo, eles vão pegar esses estilos aqui. Tá, agora uma outra coisa.
não é tão recomendado assim. É lógico que na nossa aplicação a gente vai utilizar seletores de tag, mas não é o ideal. Porque o seletor de tag, a gente já se deparou com um problema aqui. Por exemplo, se eu quisesse que esse segundo H1 aqui tivesse uma cor diferente, como eu deveria fazer? É um problema que a gente tem utilizando o seletor de tag, porque ele aplica em todo o nosso site. E não é isso que a gente quer na maioria das vezes. Então, o seletor de tags, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem outros tipos de seletores. Um seletor que a gente vai utilizar muito é o seletor de classe. Como que eu utilizo ele? Por exemplo, dentro da tag HTML eu vou digitar class e aqui eu posso colocar qualquer nome, tá, gente? Qualquer coisa que vocês quiserem. Vou digitar aqui name, por exemplo. Vou salvar. E aí eu vou colocar um outro seletor. Como que eu utilizo o seletor de classe? Eu coloco um ponto antes. Quando eu coloco um ponto antes, eu informo o arquivo CSS que esse é um seletor de classe. Então, aqui eu venho e digito name. Se eu tivesse digitado aqui, por exemplo, teste, eu colocaria ponto teste. Abro e fecho chaves, eu sempre vou utilizar chaves. E aí, eu quero dizer que esse cara aqui, ele não tem a cor vermelha mais, ele tem a cor preta. Se eu vier e salvar, vamos voltar lá. Pronto. O que aconteceu aqui? Ele veio no H1, aplicou a cor vermelha e aplicou o tamanho 16 na nossa fonte. Depois ele veio e leu aqui, olha, eu tenho um seletor de classe que aplica a cor preta. Ele sobrescreve, tá, pessoal? Então, tenha muita atenção nisso, porque se eu copiasse o H1 aqui embaixo e colocasse ele abaixo do preto, do ponto name, o seletor de classe, e salvasse, vejam que essa é uma pegadinha muito grande do CSS. Vocês imaginariam que ele ia ficar vermelho, né? Não, mas ele não fica vermelho porque o CSS ele existe em prioridades. Então, assim, eu vou mostrar para vocês diversas prioridades, mas nesse caso, o seletor de classe ele tem uma prioridade maior do que o seletor de tag. Então, por isso que ele continuou com a cor preta, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês, não nessa aula, mas numa próxima aula. Temos um outro seletor que ele não vai ser tão comum, mas a gente vai utilizar, que é o seletor de ID. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um parágrafo com a tag P, vocês já conhecem, vou colocar aqui. Este é o meu primeiro vídeo de CSS. Vou salvar. Está aqui o nosso parágrafo. E está aqui o nosso seletor. Ele não acontece nada, eu vou colocar aqui uma cor de verde, por exemplo. Estou utilizando o nosso seletor de HTML, o nosso seletor de tag, desculpe. Se a gente voltar lá, ver que já ficou verde. Eu consigo agora, eu já ensinei para vocês o seletor de classe, eu vou ensinar o seletor de ID. O seletor de ID, eu vou dar um nome para ele. Aqui eu posso, paragraph. Aqui eu posso dar qualquer nome também, a mesma coisa com o seletor de classe, mas eu vou explicar para vocês qual que é a diferença entre o ID e o class. E vou colocar aqui, fiquem atentos, como eu usei um seletor de ID, eu não utilizo ponto, eu utilizo a tralha. A tralha é o jogo da velha, como vocês conhecerem aí. E aqui eu faço a mesma coisa, eu escrevo o nome que eu digitei lá, eu acho que eu escrevi errado, vou copiar para garantir que esteja certo. Salvei e vou colocar aqui o font size de 22 pixels, por exemplo. Vou salvar, vejam que ele aumentou o tamanho do meu texto. Ou seja, funciona a mesma coisa, só que eu tenho uma diferença muito importante, vocês precisam ficar atentos a isso. Qual que é a diferença, Miguel, entre o classe e o ID? Já que basicamente o que está mudando aqui para a gente é, em vez de ponto, um é ponto e o outro é um jogo da velha. A diferença, pessoal, é que o ID eu não posso repetir ele em qualquer outro lugar no meu HTML. Vamos testar então? Eu vou criar aqui uma tag H2. Vou colocar este é o meu subtítulo e vou copiar esse ID para a gente ver o que acontece. Vou salvar e H2, ID parágrafo, eu coloquei o font size, vou colocar aqui uma color de purple, que é um roxo. Ah, Miguel, mas você disse para mim que não funciona, por que ele está funcionando aqui? Porque, pessoal, ele vai funcionar, só que não é uma boa prática. Eu não posso duplicar seletores de ID.
Como vocês viram, ele funciona, não vai deixar de funcionar, só que isso não é uma boa prática, então não façam isso. Eu estou mostrando para vocês que funcionam, mas eu estou dizendo ao mesmo tempo que é incorreto. Isso pode acarretar vários outros problemas. Se você estiver usando um jQuery no seu site, que às vezes é muito comum, que faz um seletor por ID, e às vezes as pessoas utilizam o ID porque é uma garantia do que é único, pode haver um problema. Então, assim, sempre que vocês quiserem garantir que aquilo não vai se repetir em lugar nenhum, utilizem o ID. Mas se vocês não têm certeza se isso vai se repetir ou não, então não utilizem o ID, tá bom? Pessoal, assim, existem vários outros seletores que eu vou explicar para vocês no decorrer dos próximos vídeos, só que sempre optem pelo seletor de class. O seletor de class, na maioria das vezes, ele é o caminho mais seguro. Ele é o terreno mais seguro assim para vocês pisarem. É muito, mas muito mais comum haver seletor de class. Eu, para te falar a verdade, eu utilizo muito pouco seletor de ID. Muito pouco mesmo, eu quase não utilizo, eu vou até tirar ele aqui. O seletor de tag eu utilizo até com uma certa frequência, só que muito menos do que eu utilizo o seletor de class. Porque, às vezes, você quer aplicar em todos os H1 determinada cor. É normal que isso aconteça. Ou então, por exemplo, você padronizar todos os H1 do meu site, ele vai ter determinado tamanho. Então, você utiliza o seletor de tag. Isso é comum de acontecer. Mas a gente sempre vai optar por utilizar o seletor de class, tá bom? E para encerrar essa primeira videoaula nossa, eu vou explicar para vocês as diferentes propriedades. Existem milhares de propriedades no CSS, a gente vai abordar algumas, as mais comuns, mas eu vou explicar para vocês as propriedades. Eu vou apagar aqui, tá, pessoal, que a gente não vai utilizar. Vou deixar o meu seletor de tag aqui do body mesmo. Vou explicar para vocês algumas propriedades. A gente tem algumas propriedades com valores pré-definidos, como por exemplo o text align. O text align eu não posso escolher qualquer valor que eu quiser. Tanto que o VS Code ele até me mostra, eu tenho valores pré-definidos. Por exemplo, eu consigo usar o center, eu consigo usar o end, eu consigo usar o justify, eu consigo usar o left, right, start, initial, vários outros. Eu consigo utilizar valores pré-definidos. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, right, end, eu não consigo. Tem que ser valores pré-definidos. Então, se eu colocar aqui center, vocês vão ver que a cor até muda. Não sei se vocês conseguem perceber, mas vira um marronzinho mais escuro. Se eu salvar, ele já centralizou para mim tudo no centro aqui. Então, se eu colocar um valor que não existe, não funciona. Existem valores com unidades de medidas, a gente já viu isso nesse vídeo, por exemplo, o font size, eu consigo colocar qualquer coisa, qualquer valor com determinadas unidades de medidas. Então, por exemplo, a gente vai ver muito pixel. Eu não vou entrar em detalhe a diferença das unidades de medidas nesse vídeo, que é um vídeo mais iniciante, mas vão ter outras aulas que eu vou entrar em detalhes. Por exemplo, existem, vou colocar aqui, existe PX, existe PT, existe VH, existe VW, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Vocês podem ver que existem vários, olha. REM, EX, PX, CM, MM, IN, PT, PC, CH, existem vários, mas a gente vai utilizar, principalmente para font size, o PX, é o mais comum de todos. Então, existem esses tipos de propriedades que utilizam valores numerais. Existem propriedades aninhadas, com valores aninhados, por exemplo, o border, para eu colocar uma borda, é bem autoexplicativo, e no border eu preciso passar a espessura da borda, nesse caso aqui, vamos supor que a minha borda vai ter 3 pixels de espessura, o tipo de borda que eu consigo passar, aí no caso aqui são valores. A propriedade border, ela une basicamente vários tipos de propriedades. Então, a propriedade numeral, a propriedade pré-determinada, que é o tipo dela, como se fosse o text align. Então, eu consigo passar solid, eu consigo passar dashed, que é tracejada, eu consigo passar dotted, que é pontilhada, mas a gente vai utilizar sólida aqui. E aqui eu passo a cor que eu quero. Então, eu vou passar aqui, por exemplo, de red, para ficar fácil da gente ver. Se eu voltar lá, vocês podem ver que já colocou uma borda para a gente. E para encerrar, existem valores múltiplos, que é, por exemplo, o font family. Font family, eu consigo selecionar qual vai ser a fonte da minha página web. Então, aqui ele me dá um exemplo.
eu passo vários valores, aqui eu posso passar quantos valores eu quiser. O que nesse caso aqui ele vai tentar fazer? Ele vai tentar achar no meu computador a fonte Arial. Se ele não achar, ele vai tentar pegar a fonte helvética. Se ele não achar, ele vai colocar qualquer fonte serifada. Se eu salvar, vocês veem que ele já mudou a fonte. Então, vamos supor que eu quero a fonte... Sei lá, vou criar uma fonte que não existe, Miguel. Ele vai procurar essa fonte Miguel no meu navegador. Se não existir, eu quero uma fonte serifada. Vocês vão ver que ele não achou e ele veio para a fonte serifada. Ó. Vocês reparem aqui que esses detalhes aqui no C, no P, aqui, isso é uma fonte serifada. Se eu voltar lá e agora eu mudar aqui para, deixa eu ver aqui, Arial, e salvar, reparem que ele sumiu. Ó. Por quê? Ele fez a primeira tentativa, que é a fonte Arial. Como o meu computador ele tem a fonte Arial instalada, ele não veio para a segunda. Pessoal, esse é o conteúdo da primeira videoaula de CSS do canal. Vão sair mais 3, assim que como a gente fez todas as nossas outras séries. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não me segue no Twitter, na minha página no Instagram, segue lá, porque é lá que eu anuncio todas as novas videoaulas, as live streams que a gente tem feito no canal. E espero que quem ainda não tem o sininho ativado, ativem aí. E muito obrigado e valeu!